Um dos maiores geneticistas do mundo dos quadrinhos, um dos mais terríveis e traiçoeiros vilões dos X-Men, um homem sem escrúpulo, sem empatia e sem moral. Especialista em clonagem, ele é um homem muito sinistro. Esse é Nathaniel Essex, o Senhor Sinistro. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e ativa o sininho das notificações. E agora sim, vamos para a origem. Nathaniel Essex, o Doutor Sinistro, foi criado por Chris Claremont e Marc Silvestre, sendo mencionado pela primeira vez na revista Uncanny X-Men número 212 de 1986, mas surgindo oficialmente pela primeira vez na revista Uncanny X-Men número 221 de 1987. Nathaniel Essex nasceu na nobreza da Inglaterra no século XIX. Era uma criança genial e se tornou um cientista, estudando na Universidade de Oxford. Em 1853, ele se casou com a sua esposa Rebecca e no mesmo ano o seu filho Adam nasceu. Mas Adam morreu com 4 anos por uma doença congênita. E a morte do seu filho levou o Dr. Essex a se aprofundar no seu trabalho em genética e bioengenharia. Em 1859, Nathaniel ficou obcecado pela teoria da evolução de Charles Darwin, mas ele queria levar a ciência ao seu limite, acreditando que as restrições morais seguravam o avanço. Ele acreditava que a humanidade tinha o potencial para a evolução da espécie. Ele sabia que, em algum momento, o Homo sapiens seria substituído por um Homo superior. Mas Nathaniel foi expulso da nobreza de Londres por considerarem aquilo um absurdo, dizendo que ele estava indo longe demais falando desses monstros. E para provar o seu ponto, ele estava disposto a se tornar um monstro. E foi basicamente isso o que ele fez. Nathaniel contratou um grupo de mercenários chamados de carrascos, para desse jeito sequestrar pessoas com deformidades pelas ruas de Londres, para serem vítimas dos seus experimentos. Mas numa câmara escondida, embaixo das ruas de Londres, os carrascos despertaram uma criatura do seu período de hibernação. Era En-Sabah-Nur, o Apocalipse. Apocalipse demonstrou interesse no trabalho e na pesquisa de Nathaniel Essex e disse que poderia evoluir a mente e o corpo do doutor. Apocalipse era uma prova viva da teoria de Nathaniel. Nessa época, Rebecca, a esposa de Nathaniel, estava grávida de novo. Mas quando ela descobriu as atrocidades que o seu marido fazia no laboratório, ela soltou todos os prisioneiros torturados e encontrou o corpo desenterrado do seu primeiro filho, Adam. Rebecca então enterrou seu filho mais uma vez, mas o trauma foi tanto que ela perdeu o seu segundo bebê, e ela também morreu por causa disso. Pouco antes da sua morte, Nathaniel pediu perdão para Rebecca, mas ela não o perdoou. Ela viu como ele se tornou cruel e perturbado depois da morte de Adam, como ele se afundou no seu trabalho, como ele se tornou sinistro. Sozinho agora, Nathaniel procurou Apocalipse e aceitou a sua oferta. Ele pediu que fosse retirada qualquer humanidade que ainda tivesse nele, o libertando de qualquer moralidade humana. E quando Apocalipse diz que ele deveria então se chamar por outro nome, Nathaniel escolhe a última palavra que a sua falecida esposa o chamou: Sinistro. Usando tecnologia dos Celestiais, Apocalipse submete Nathaniel a uma dolorosa transformação genética, o transformando num ser com a pele branca, mas geneticamente evoluído, capaz de manipular as moléculas do seu próprio corpo. Os dois passaram a trabalhar juntos, mas quando o Apocalipse pediu que Sinistro criasse uma praga que iria exterminar grande parte da humanidade, deixando apenas os fortes vivos, o cientista se recusou, dizendo que crueldade sem propósito é uma ignorância, e a ignorância é a inimiga da ciência. Com o fim da parceria entre os dois então, Apocalipse voltou ao seu estado de hibernação, enquanto Sinistro se mudou da Inglaterra para os Estados Unidos, ao perceber o perigo que era o Apocalipse. Em Nova York, ele adotou o nome de Nathan Milbury e criou a Clínica Essex, uma clínica obstétrica que
era uma fachada para os seus experimentos genéticos. Anos depois, em 1895, Nathaniel voltou para a Inglaterra para continuar os seus experimentos, mas nesse período ele começou a perder o controle do seu corpo e acabou criando uma dupla personalidade. A do Dr. Nathaniel Essex como um homem fraco, magro, quase sem forças, e a do Sr. Sinistro, uma criatura forte, assustadora e que matava pelas ruas de Londres. Depois de anos dos experimentos sofridos, ele estava agora num estado de deterioração. Mesmo capturado e preso pelos seus crimes, Nathaniel estava determinado a sobreviver não só até o fim daquele século, mas até o fim do século XX e do XXI pelo menos. Mas no hospital psiquiátrico de Bedlam, o Dr. Nathaniel Essex morre. Acontece que, nos seus estudos sobre a evolução humana, Nathaniel entendeu que a real evolução da espécie não seria o Homo superior, mas seriam as máquinas, que seriam dominantes do planeta. Para evitar essa evolução, ele pensou em 4 rotas que poderia seguir para encontrar uma solução: os mutantes, a pós-humanidade, a magia e o poder cósmico. Mas para explorar essas 4 rotas, ele precisaria se dividir em 4. Desse jeito ele criou 4 clones. E nenhum deles saberia que era um clone. 3 eram clones dele mesmo, e um era clone da sua falecida esposa Rebecca. Mother Righteous, ou Mãe Justa, é a clone de Rebecca, que se tornou especialista em magia, e tem uma marca na testa do símbolo de copas das cartas do baralho. Dr. Stasis, ou Dr. Êxtase, é o clone de Nathaniel, especialista em pós-humanidade, se tornando um cientista antimutante e tem uma marca na testa do símbolo de paus. Orbis Stellaris é o clone de Nathaniel, especialista no poder cósmico do universo, e tem uma marca na testa do símbolo de espada. E Mr. Sinister, ou Sr. Sinistro, é o clone de Nathaniel, especialista em mutantes, e tem uma marca na testa do símbolo de ouro, o diamante vermelho. E esse clone é o Sr. Sinistro que a gente conhece da maior parte das histórias dos X-Men. Sinistro não sabia que era um clone, porque ele manteve todas as memórias da sua versão original, assim como os outros. E, por ser um clone, capaz de manipular a sua estrutura molecular, expert em genética, ele se tornou imortal e cada vez mais obcecado pelos mutantes. Em 1899, Sinistro despertou Apocalipse para infectá-lo com um vírus tecno-orgânico, mas isso não o matou. A partir daí, ele prometeu dedicar sua vida a criar um mutante perfeito, capaz de matar o Apocalipse. Sinistro influenciou muito o decorrer da história do mundo. Ele se passou por médico e cientista, até trabalhando no Instituto Ravencroft em 1907, por exemplo, onde fez testes em Logan, o futuro Wolverine. Em 1912, ele influenciou Gregory Rasputin a ter muitos filhos, e por isso alguns dos seus descendentes seriam Peter e Illyana Rasputin, o Colossus e a magia. Nos anos 1920, foi Sinistro quem entregou o mapeamento do código genético humano para Herbert Wundam, o homem que se tornaria o autoevolucionário. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou com Joseph Mengele, fazendo testes e experimentos em cobaias vivas, onde ele era chamado de Nosferatu por causa da sua pele branca. E o seu trabalho nesse período, inclusive, é a base para o que no futuro seria o projeto Arma X. A obsessão de Sinistro pelos genes mutantes o fez procurar crianças com o gene ainda não desenvolvido. Para isso, ele criou um orfanato em Nebraska e no seu subsolo montou um imenso laboratório. Nesse período, o jovem Scott Summers despertou seus poderes mutantes no dia que ele salvou seu irmão e a si mesmo da queda do avião dos seus pais, onde eles foram considerados órfãos. E com os sensores de Sinistro registrando esse grande poder, Sinistro foi atrás de Scott, fazendo experimentos nele enquanto ele ainda estava em coma e depois o levando para o seu orfanato.
Alex foi adotado logo, mas Scott foi mantido, onde Sinistro fez vários experimentos no garoto. Inclusive, foi o Senhor Sinistro quem criou os óculos de quartzo rubi que controlam as rajadas ópticas do Ciclope. Sinistro foi o responsável por juntar mais uma vez um grupo chamado de Carrascos e ordenar um massacre de mutantes em 1986, com a morte de centenas de Morlocks. Isso aconteceu porque Sinistro os considerava falhas genéticas e um perigo para a evolução mutante. Nessa época, o Senhor Sinistro ia mostrando cada vez mais um fascínio pelos genes Summers. Mas tinha outra mutante que também lhe chamou muito a atenção. Era Jean Grey. Assim, ele pretendia juntar esses genes para criar o mutante perfeito. Mas com a suposta morte de Jean Grey durante a saga da Fênix Negra, Sinistro fez um clone dela, a batizando de Madelyne Pryor, e montou os caminhos para a união entre ela e Scott, gerando assim Nathan Summers, o mutante Cable, que surgiu durante o arco da Queda dos Mutantes. Inclusive, foram as ações de Sinistro que levaram Madelyne Pryor a ser responsável pela saga Inferno em 1989. O problema é que, um tempo depois, Cable foi infectado pelo vírus tecno-orgânico de Apocalipse, o mesmo vírus que Sinistro o infectou. Desse jeito, Sinistro nunca parou a busca pelo mutante perfeito, até encontrar Nate Grey, o X-Men, a versão de Nathan Summers, só que do universo da Era do Apocalipse, já que nesse universo, Nate nunca foi infectado com o vírus tecno-orgânico. Assim, a tentativa de capturar e dominar Nate Grey se tornou o trabalho da sua vida, algo que ele nunca conseguiu realizar. A interação e o conhecimento do Senhor Sinistro sobre os mutantes é tanta que alguns mutantes até o procuram pedindo ajuda, como foi o caso de Gambit, que quando ainda era jovem não tinha controle do seu poder, e ele pediu ajuda ao Senhor Sinistro, que tirou parte do seu tecido cerebral para isso. Com tantas interações com mutantes, Sinistro até se alterou geneticamente com a adição dos genes de alguns deles, como por exemplo de John Proudstar, o Pássaro Trovejante, conseguindo assim super força, agilidade, resistência, velocidade e reflexos acima do normal. E implantou também genes de Jacob Gavin, o mutante mensageiro, por isso Sinistro tem um certo poder de metamorfose. Mas além disso, pelos procedimentos que passou com o Apocalipse, ele tem a capacidade de manipular as células do seu próprio corpo, tem um fator de cura elevado e tem vários poderes telepáticos, podendo criar ilusões, controle mental, projeção astral, além de habilidades telecinéticas como criação de campos de força, voo e até rajadas de energia. Tudo isso junto com a sua imortalidade, tecnologia avançada e um intelecto nível gênio. E apesar de até ter sido confundido nos quadrinhos com um mutante nível alfa, Sinistro não é um mutante. Ele é um humano modificado. Ele teve adição de genes mutantes e mudança genética, mas não nasceu com o gene X. Sinistro já foi morto várias vezes, mas ele sempre volta. Seja pela sua imortalidade, pelo seu fator de cura elevado, pela sua invulnerabilidade ou pela alteração molecular do seu corpo, mas muitas vezes isso se deu também pela sua grande quantidade de clones. Sinistro é expert em clonagem e aperfeiçoou essa tecnologia ao ponto de usar a cabeça de um celestial para criar uma cidade cheia de seus próprios clones sinistros. Ele já usou também outros mutantes para encarnar a sua essência, até mesmo crianças mutantes para servir de plano de contingência caso ele fosse morto. Crianças como Carter Ryken, Sebastian Shaw, até mesmo Caim Marco, o futuro fanático, e Charles Xavier, o futuro Professor X. Inclusive chegando a tomar posse do corpo de Xavier por um curto período de tempo. Mas ele também já teve a sua essência encarnada numa mulher, Claudine Henko, que se tornou a Senhora Sinistra por um tempo.
Apesar de ser um vilão, Sinistro já ajudou os mutantes também, como quando tentou encontrar uma cura para o vírus legado que matava especificamente os Homo superiores. Ou quando a Feiticeira Escarlate dizimou o Gene X depois da Dinastia M, e Sinistro tentou evitar que Hope, a primeira mutante nascida depois da dizimação do Dia M, fosse capturada pelos inimigos. Senhor Sinistro é um vilão e sempre afetou os mutantes, principalmente na sua busca incansável por conhecimento, por estudos com as suas cobaias. Mas por causa disso, ele é responsável pelo maior catálogo do genoma mutante que existe. É por isso que, com a fundação da nação de Krakoa e com o renascimento de todos os mutantes mortos a partir das suas memórias e essências, os estudos de Sinistro foram essenciais para que isso fosse possível. E por isso, ele foi convidado não só para viver em Krakoa, mas para fazer parte do Conselho Silencioso, o governo da nação mutante. O problema é que, sabendo do poder de reencarnação de Moira MacTaggert, Sinistro criou clones de Moira e vem usando atualmente o seu poder para literalmente refazer todo o universo Marvel dos quadrinhos. Fora dos quadrinhos, o Senhor Sinistro nunca apareceu em live action, mas nos jogos ele já apareceu em vários, sendo só alguns exemplos como Marvel Avengers Alliance, Marvel Strike Force e Marvel Future Fight. E nas animações ele já surgiu em M.O.D.O.K., Wolverine and the X-Men, e em X-Men The Animated Series, o clássico, e no atual X-Men 97. Sendo um mestre manipulador calculista, Sinistro é implacável quando se trata do seu trabalho e de atingir os seus objetivos. Sem empatia humana, sem moral ou ética, Sinistro só se preocupa consigo mesmo e com o seu trabalho. É extremamente inteligente e por isso extremamente perigoso. E um dos maiores vilões não só dos X-Men, mas talvez de toda a Marvel. Um vilão extremamente sinistro. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Senhor Sinistro. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.